Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laurison Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde a gente discute muito sobre ciência, métodos de estudos e algumas videoaulas. Para a aula de hoje, ela é uma continuação da nossa primeira aula referente à parasitologia. Nesse sentido, essa aula de hoje é a segunda parte. Então, eu sugiro para aqueles que ainda não viram a nossa primeira aula de parasitologia, primeiro assistam a essa aula para que depois possam assistir essa segunda aula, tá bem? Combinado então? Eu começo agora falando sobre os vetores. Os vetores biológicos da parasitologia. Uma variedade de vetores biológicos animados dos parasitas. Existem moscas que podem simplesmente pousar no seu alimento e elas estarem contaminadas com algum tipo de ovo ou qualquer tipo de agente parasitário, e ela pousa no alimento, no prato de comida, e aí faz a dispersão completa, sendo propriamente dita um vetor biológico de algum parasita. Os ratos também, que de forma abundante vivenciam em ambientes completamente hostilizados, por exemplo, no próprio escorreamento de esgoto. A sua pelagem pode ficar repleta de bactérias, fungos, vírus e assim sucessivamente. Esse rato, muitas das vezes, quando invade as residências de algumas outras pessoas que estão nas redondezas, ele pode simplesmente sair contaminando toda a casa, ou até mesmo se ele passa por cima das refeições daquela família, ele vai simplesmente contaminando tudo aquilo dali, com vírus, bactérias, inclusive eles podem ser vetores de leptospirose, que é uma outra doença que está relacionada com camundongos, ou seja, ratos, tá? Nós também temos outro tipo de vetor biológico, né, que é o mosquito do Aedes aegypti. É um mosquito que faz o vetor biológico, por exemplo, do vírus da Zika. O vírus da Zika, ele é propagado com o auxílio deste mosquitozinho aqui, pois esse mosquito fêmea, ele é hematofágico, ou seja, ele necessita de sangue para conseguir sobreviver e dar origem à sua prole. Então, por ele ser um indivíduo hematófago, ele necessita sempre estar indo atrás de um indivíduo que tenha sangue. Muitas das vezes ele recorre para nós seres humanos. Só que, a partir do momento em que esse indivíduo hematofágico, ele drena o sangue de um ser humano que está contaminado pelo vírus da Zika, esse sangue contaminado vai se adentrar no corpo deste mosquito do Aedes aegypti, e aí em outro momento, quando esse mosquito realizar a hematofagia novamente e for em um indivíduo saudável, ele simplesmente vai transmitir, sendo vetor biológico do vírus Zika, pois ele vai estar transmitindo o vírus da Zika em um indivíduo saudável quando ele for realizar a hematofagia. Então, é exatamente isso que os vetores biológicos ocasionam, sendo os próprios carreadores de vírus, bactérias ou até mesmo de fungos e de todos os outros aspectos gerais dos agentes parasitários. Sendo assim, esses agentes parasitários sempre vão mantendo essa relação simbiótica, né, com seus respectivos hospedeiros. Bem, e o que é que pode ocasionar no hospedeiro a entrada de um agente parasitário? Existem vários tipos de agentes parasitários, né? E nessas condições, os agentes parasitários, eles podem ocasionar para nós, seres humanos, quanto hospedeiros, ocasiona obstrução no trato gastrointestinal, por exemplo, compressão no nosso corpo, traumas em alguns órgãos,
podem trazer também problemas enzimáticos, também podem trazer problemas toxológicos, serem altamente tóxicos para nós seres humanos, também podem trazer problemas em irritação pela pele, pela mucosa, pelos olhos e assim sucessivamente. Tira também a nossa própria nutrição, remove os nossos nutrientes vitais, e esse parasita fica sempre se alimentando dos nossos próprios nutrientes. Além disso, esses parasitas também realizam processos infecciosos em nós, seres humanos. Existem algumas doenças que são ocasionadas por protozoários. Nós temos alguns exemplos aqui, como a giardíase, a tricomaníase e o toxoplasmose. Eu vou descrever cada um deles como doenças ocasionadas por protozoários, tá? Que é justamente esses três que são protozoários. A giardia nada mais é do que uma infecção no intestino delgado. Ela é justamente ocasionada pela Giardia lamblia. Ela é muito comum, tá? Ela é principalmente frequente em crianças e ela ocasiona para o indivíduo processos diarreicos intensos. E ela justamente é mais comum em crianças porque é justamente esses indivíduos que não têm tanta higiene assim com as mãos. Porque a partir do momento em que você tem contato com uma pessoa que está infectada e não tem hábitos interessantes de boas práticas na higienização, esse indivíduo que está contaminado vai conseguir realizar a propagação. E crianças ainda não possuem inteligência o suficiente para compreender sobre a importância das boas práticas de higienização. Sendo assim, nesse contexto, a propagação é extremamente comum em crianças. A tricomaníase, ela é uma doença transmitida através do ato sexual. Ela é ocasionada pelo que nós chamamos de tricomonas vaginalis. Ele é um dos principais patógenos do trato urogenital humano. E ela está muito mais associada a séries de complicações à saúde, como infertilidade, tanto masculina como feminina. Mas é importante destacar que apenas as mulheres realmente sinalizam os seus sinais e sintomas, pois os homens acabam que não desenvolvendo, por algum motivo, os sinais e sintomas da presença do tricomonas vaginalis. O toxoplasmose, que também é considerado um protozoário, ele é uma infecção ocasionada pelo Toxoplasma golgi e geralmente não provoca sinais e sintomas severos. Essa infecção pode ser grave e desenvolve apenas em pessoas com sistema imunológico que está extremamente debilitado. E se essa infecção for contraída durante a gravidez, pode resultar com que a gestante desenvolva uma criança com defeitos congênitos. Microcefalia, por exemplo, tá? Onde essa criança vai desenvolver problemas neurológicos, cognitivos, comportamentais, problemas na fala, anomalias cardíacas, pulmonares, também outros tipos de anomalias relacionadas à própria microcefalia. Também nós temos doenças ocasionadas por eumintos, tá? Como a teníase, o esquistossoma, como a esquistossomose e a filariose linfática. Bem, a teníase ela é dividida em dois. Existe a tênia solium, que é a tênia que normalmente está presente na carne do porco, carne de porco mal passada, enquanto também existe a tênia saginata, que pode ser encontrada na carne bovina mal passada. Ou seja, existem os dois tipos de tênia. Existe a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium ela é encontrada em carne de porco mal passada. Já a tênia saginata é encontrada em carne bovina mal passada. Esses dois tipos de tênia, elas causam teníase.
E suas formas mais graves, as formas mais graves dessa doença, estão localizadas principalmente no próprio sistema nervoso central, onde vai desenvolver o que nós chamamos de neurocistercose, que ocasionam em vários problemas, em distúrbios mentais, relacionados à cognição e dentre outros, tá? A esquistossomose é ocasionada pelo que nós chamamos de esquistossoma Manzoni. Esse indivíduo que foi infectado adquire a infecção quando entra em contato com água doce contaminada, onde já existem os caramujos que foram infectados por esses vermes. Então, a partir do momento em que o indivíduo, o ser humano, mergulha, nada, vai tomar banho, nesses rios de água doce que está contaminada com o caramujo, que o caramujo também está contaminado pelo esquistossoma Manzoni, existe a probabilidade dele contrair a esquistossomose. Então, a esquistossomose é uma doença que faz com que exista os parasitas realizando o seu ciclo de vida nas veias, no fígado, ocasionando em uma série de sinais e sintomas para esse indivíduo. Já a filariose linfática é ocasionada por outro tipo de euminto e é transmitido pela picada do mosquito Culex, pelo pernilongo ou até mesmo pela própria muriçoca, infectado com larvas do parasita da filariose linfática. Já as doenças ocasionadas por ectoparasitas, nós temos os escarbiose, pendiculose e a febre maculosa. A escabiose, que também pode ser conhecida como sarna, é uma parasitose humana causada pelo ácaro. O contágio se dá somente entre os humanos, entre um contato direto com uma pessoa com roupas, mesmo outros objetos contaminados, porque esse parasita se alimenta da queratina, ou seja, proteína constituída na camada superficial da pele. Já o pendiculose, que também pode ser considerado como piolho, eles nada mais são do que seres sugadores de sangue, que vivem e se reproduzem na superfície da pele e dos pelos dos animais, de nós seres humanos e assim sucessivamente. Pode ser confirmada pela presença das lêndias ou do próprio piolho no couro cabeludo. Há também dois tipos de peliculose no corpo e a peliculose no pubis, tá? Já a febre maculosa é uma doença infecciosa de febre aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas ou até mesmo formas mais graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa ela é causada por uma bactéria, tá, pessoal? Transmitida pela picada do carrapato. Então, esses foram exemplos de doenças ocasionadas por ectoparasitas. Como é que nós podemos diagnosticar? O diagnóstico é simples. Muitas das vezes nós utilizamos os recursos laboratoriais para fazer a confirmação de qualquer agente parasitário que esteja adentro do nosso corpo. Utilizando, por exemplo, os próprios exames de fezes ou até mesmo exame parasitológico sanguíneo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Curtam, que isso vai me ajudar muito. Compartilhem com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.